Aqui mais uma vez reunidos, estamos compartilhando a palavra de Deus em uma nova série de ministrações sobre as parábolas. Iniciamos no domingo passado e nós falamos sobre a parábola do semeador, e nós sabemos muito bem que o próprio texto, ele de forma muito clara nos mostra a nossa condição diante da exposição da palavra de Deus. Quer seja nós estejamos muitas vezes dispersos, como a semente que cai à beira do caminho, no meio dos pedregais, no meio dos espinhos, no meio de uma terra que tem um solo rochoso. Nós recebemos em diferentes oportunidades a palavra de Deus, e isso implica como nós iremos reagir diante da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é tão preciosa que o Senhor Jesus pega essa comparação do dia a dia para demonstrar como uma semente que cai na terra e precisa achar ocasião, oportunidade em cada um de nós para que venha germinar, crescer, para que venha dar fruto, a 100, 60, enfim, vai dar muitos frutos para o louvor da sua glória, mas basta tão somente como nós recebemos a palavra de Deus. A questão está em como nós recebemos, estamos atentos à sua preciosa palavra, e nós, após recebermos, a forma como nós recebemos essa palavra, foi também ministrado a respeito também de uma atitude, porque o semeador, ele sai para semear. O semeador, ele semeia a palavra, e quem acata a palavra de Deus precisa ter uma resposta. Cada vez que é exposta a palavra de Deus, cada vez que é ministrada a palavra de Deus, nós a recebemos e é preciso haver uma reação. Não simplesmente ouvir com o ouvido e sair do outro lado, mas estarmos atentos e aplicando aquilo que o Senhor Jesus, ele está falando. Independente da habilidade que o ministrante tenha na exposição da palavra, a palavra por si só, ela é preciosa demais para ser desconsiderada. Então, nesse momento, eu convido aos amados irmãos para estar atento àquilo que será ministrado. Parábolas são exemplos que o Senhor Jesus, ele traz do dia a dia para nos facilitar a compreensão e trazendo informações espirituais a respeito dessas parábolas. Nesta noite, então, nós iremos refletir na parábola das 10 virgens. E eu gostaria que você abrisse no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Sabemos que dentro do escopo da parábola existem duas funções. A primeira é revelar a verdade de Deus para os seus filhos. Dê glória a Deus. Deus, ele não quer se ocultar, pelo contrário, o mistério já foi revelado em Cristo Jesus. Não existe mais separação. Nós podemos nos achegar a Ele com um coração quebrantado. Já não existe mais etnia, um povo exclusivo de um local geográfico, mas todos nós, judeus, gentios, podemos nos achegar. Portanto, não existe mistério que já não tenha sido revelado através do Espírito Santo e da sua palavra, que Ele assim nos faz compreender. Porém, também existe uma segunda finalidade às parábolas, para também endurecer o coração de todo aquele que não crê em Deus, para ocultar essas verdades espirituais de todo aquele que não crê no Senhor. Nesse momento nós iremos ler a palavra do Senhor, capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Não vou pedir para a amada igreja ficar em pé, porque já se levantaram algumas vezes. Diz assim a palavra do Senhor em reverência: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo! Saí ao seu encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fechemos os olhos. Diante da Tua presença e mediante a Tua palavra, nós nos submetemos e clamamos: Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Meus amados, a passagem que nós acabamos de ler está inserida em um contexto em que o evangelista Mateus, ele colocou após o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, o sermão escatológico da sua vinda, a sua segunda vinda para buscar a sua noiva. Após o capítulo 24, existem 3 parábolas. Nós estamos ministrando a segunda parábola dentre as 3 parábolas que dizem respeito a aplicações sobre a volta de Cristo. Na volta de Cristo, nós podemos observar no capítulo 24 que ele vai tratar do princípio das dores, onde nós conseguimos observar que estamos vivenciando, onde guerras, rumores de guerras e tantas situações evidenciam que de fato o Senhor Jesus, ele está voltando. Então, quando nós temos uma mensagem como essa, nós devemos nos alegrar, porque podemos compreender que o que está escrito na palavra é verdadeiro, e se ele está cumprindo até o presente momento, ele também há de cumprir e virá buscar a sua noiva. Vemos também, na sequência do texto sagrado, a grande tribulação, aonde a igreja, em uma vertente de pensamento, vai compreender que a igreja também passará por essa grande tribulação. O fato é que, independente de ser um momento inicial de angústia, ela é crescente no meio do mundo para evidenciar e demonstrar que Jesus Cristo, ele está voltando, ele está retornando para buscar a sua amada igreja. E quem é a igreja do Senhor aguarda com expectativa esse momento. E esta parábola vai tratar exatamente a respeito disso, a respeito do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos entender que a ênfase desta parábola, ela é dada para testar a cada um de nós, eu e você, como está o nosso cristianismo. Ele é autêntico, ele é fajuto, ele é sincero, ele é hipócrita. Como está realmente a nossa caminhada com Deus? Essa é a ênfase que ele quer dar. Logo, as virgens, que são as prudentes, são aqueles que de fato temem ao Senhor com todo o coração. E nós iremos inicialmente falar a respeito do casamento judeu. Foi inserido nesse contexto, foi o exemplo e a história comum que se dava naquela ocasião para que Jesus trouxesse os seus ensinamentos aos discípulos daquela época, à igreja dos dias de hoje. Como se dava o casamento? Em 3 estágios. Em um momento inicial, era então necessário que se firmasse um compromisso, uma aliança com a amada. O jovem, ele ia e fazia um compromisso. Esse compromisso era realizado pelos pais dos noivos. Então, era firmado aquela aliança. Posteriormente, era então realizado um noivado. Neste noivado, os pais se reuniam na casa da noiva e lá eles festejavam, se alegravam, e o noivo fazia diante de testemunhas votos diante da noiva para que no tempo determinado ele viesse a tomá-la como esposa. Dar presentes é um momento muito feliz. O terceiro e último momento é o momento em que o noivo ele sai com seus amigos para festejar e celebrar o dia do casamento,
pega a noiva na casa dos seus pais, vai por um cortejo e depois volta novamente para a casa dos pais, e assim eles celebram aquela festa. Esse é o momento em que o Senhor Jesus está usando como exemplo para trazer a respeito dessa necessidade que cada um de nós precisamos estar atentos a respeito da sua volta. O Senhor Jesus, Ele está voltando. Quantos creem assim? Ele está voltando. E nós precisamos estar atentos. Se o Senhor Jesus ele está voltando e a sua palavra é verdadeira, e nós sabemos que sim, e está se cumprindo cabalmente cada uma das verdades aqui escritas, logo nós precisamos de vigilância. Uma posição como de alguém que está todo o tempo aguardando algo acontecer. E qual é o maior acontecimento que a igreja aguarda, espera, ou pelo menos deveria aguardar? A volta do Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor Jesus Cristo. Nada se compara nessa terra ao momento em que nós estaremos com Ele na eternidade. Nenhuma realização pessoal, nenhum título recebido, por mais que vidas sejam tocadas através de nós, pela palavra do Senhor, nada se compara a esse momento esplendoroso que a palavra de Deus afirma que nós aguardamos e cremos que assim irá acontecer. Amém? Existem alguns elementos que nós queremos trazer para reflexão nossa nesta parábola. A parábola ela não pode ser tratada alegoricamente. Os números, o entorno que acontece na parábola, a interpretação não pode ser levada de forma alegórica, simbólica, mas tem uma única verdade. Traz um ensinamento único para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a ênfase desta parábola é exatamente essa. Vamos ler novamente os versículos 2 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Meus amados, inicialmente nós vemos esse primeiro elemento, o azeite ou o óleo, dependendo da sua versão, que as noivas elas armazenavam, guardavam para o momento do cortejo. Porque lembremos, a terceira etapa e o último nível que se dava ao casamento judaico era o momento onde o noivo vinha com os seus amigos e as damas e as amigas da noiva então saíam nesse cortejo celebrando. Para este momento tão especial era necessário que houvesse uma reserva. Era necessário que tivesse azeite, era necessário que elas estivessem então preparadas. Isso significa prudência, inteligência, significa que elas eram sábias, porque elas estavam então preocupadas com o que iria acontecer. Na verdade, não estava marcado um horário. O noivo poderia chegar a qualquer momento. Então, aquelas virgens, elas deveriam estar preparadas para esse momento tão especial. Como está a nossa preparação para a volta de Cristo? Como nós estamos aguardando esse retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus vai chamar a estas virgens prudentes, de sábias, de mulheres que estavam preparadas para esse momento do noivo. Elas estavam aguardando o momento da celebração do Senhor. Elas estavam trabalhando para evitar qualquer prejuízo futuro. Estas eram as mulheres, as virgens prudentes que estavam aguardando o momento da celebração. O óleo vai nos levar a refletir sobre a importância de nós estarmos preparados. E nós sabemos que a preparação que o texto, a parábola está trazendo é para um momento festivo aqui na terra, mas traz implicações para o momento do retorno de Cristo, para como estamos aguardando a volta do nosso Salvador. Por isso nós precisamos estar atentos. O noivo, o nosso Senhor, Ele virá. E, portanto, nós precisamos ter reserva de azeite para esse momento tão especial.
E aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque muitas vezes quando se fala em azeite, se fala em reserva, nós queremos trazer aplicações para as nossas obras. Aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando, aquilo que nós estamos buscando para com Deus. E é bem verdade que nós precisamos nos santificar, meus amados irmãos. É necessário que cada um de nós busquemos santificação. Mas o texto ele vai tratar do óleo aqui como a representação do próprio Espírito Santo de Deus na vida do cristão. O Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que nasceu de novo. Essa é a aplicação que nós precisamos então estar atentos. Será que o Espírito Santo de Deus habita em mim? Eu tenho esta reserva em meu coração, em minha vida, gerando transformação, gerando mudança, perseverança diante dele. Eu preciso ter reserva. Portanto, cada um de nós precisamos estar prudentes e nos avaliarmos. Como está o meu coração? Como está a minha conduta? Porque não é uma questão de você falar, é uma questão de você ser diante de Deus. Não é uma questão de apresentar as suas obras, é uma questão de se, de fato, o Espírito Santo habita na tua e na minha vida. Este é o alerta que o Senhor Jesus, ele está trazendo. O óleo de reserva, aqueles que não tinham reserva do óleo, eram aquelas também que estavam despreocupadas, talvez distantes daquela realidade. E quantas vezes nós observamos assim um povo de Deus? Quantas vezes nós já passamos por situações como essa? Estamos distantes da realidade, não do culto eclesiástico, no culto coletivo, mas da realidade espiritual da volta de Cristo. Falamos, pregamos, cantamos, mas o nosso coração não está ardendo, não está ansiando por esse momento tão maravilhoso. Nós muitas vezes passamos por situações como essa. Logo, as imprudentes são comparadas com aquelas que estão promovendo um trabalho contra si mesmo. Elas estão simplesmente sendo indiferentes à causa do reino. Elas não estão preocupadas com a volta do nosso Salvador. Existe alguém assim em nosso meio? Alguém que se encontra com o coração talvez tão indiferente, tão endurecido, que talvez uma mensagem como essa já não traga mais uma alegria do retorno do nosso Salvador. Essas virgens que não eram prudentes, elas estavam despreparadas. Elas estavam aquém de algo glorioso que iria acontecer, porque era um momento de celebração, era um momento de festa, assim como nós cremos que será a volta de Cristo. Momento de festa, momento de celebração, momento de grande gozo e alegria para o seu povo. Todavia, meus amados irmãos, haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 eram imprudentes. 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. 5 estavam aguardando a festividade, a chegada do noivo, mas 5 delas não estavam sequer atentas para o evento que elas mesmas iriam então participar. Elas não estavam atentas. Aqui nós observamos de forma clara a distinção entre cristãos genuínos e cristãos que são hipócritas. Cristãos que estão à margem do caminho, que participam muitas vezes de uma igreja, lideram grupos, muitas vezes, mas é tudo fachada. É uma aparência. Não existe de fato vida, transformação em seu interior. O óleo, a presença do Espírito Santo não é percebida, porque pelo fruto se conhece a árvore. E mais uma vez, o fruto não necessariamente é o resultado do meu trabalho, porque quem traz o resultado, nós sabemos, é Deus. Mas a mudança interior, a mudança de conduta que cada um de nós precisamos então evidenciar. Essa parábola nos chama para uma avaliação pessoal. Como eu estou diante de Deus? O Espírito Santo
A presença desse óleo, a reserva de Deus em minha vida está sendo suficiente a tal ponto que eu estou aguardando com ansiedade a respeito da volta de Cristo, ou eu estou assim tão preocupado com as coisas do mundo que essa temática já nem me chama mais a atenção. Como está o nosso coração? Estamos acordados, estamos dormindo espiritualmente, estamos vivendo para Cristo, dando valor ao seu reino, estamos de fato preocupados, amando a Deus e ao nosso próximo, ou estamos distraídos com as questões dessa vida? Só você pode responder, porque não é o suficiente você participar em cultos, não é o suficiente você estar rolado em um hall de membros de uma igreja, não é o suficiente, é necessário o óleo na tua vida. E um dos símbolos que traz a figura do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, é o óleo. O óleo, a presença dele em cada um de nós. No versículo 5, nós vemos um segundo elemento. Nós vemos que o noivo então começa a demorar. Leia comigo o versículo 5. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. Quantas dormiram? Quantas tinham reserva? A metade delas. Não importa a quantidade, entendamos isso. Todas elas estavam adormecidas. Todas elas se cansaram. Todas elas, em dado momento, se fatigaram, aguardando a chegada do noivo. E este é o perigo que a igreja do Senhor corre e passa muitas vezes quando o tempo está demorado demais para o retorno e o cumprimento da sua promessa e do seu retorno. E nós estamos então começando a nos cansar e nos fatigar. Vocês lembram no momento do Getsêmani, quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos e ele vai fazer um questionamento? Vocês não puderam orar 1 hora comigo? Vocês não puderam estar junto da minha angústia e do meu sofrimento 1 hora sequer? E quantas vezes nós, igreja do Senhor, estamos adormecendo? Entendam, todas adormeceram, indistintamente se tinham a presença do Espírito Santo, se era um cristão autêntico ou se era um cristão que estava só de aparência, todos dormiam. Todas elas estavam dormindo, todas elas estavam cochilando, indiferentes. Agora não é uma questão de ter reserva, é uma questão da prova do tempo esperando a volta de Cristo acontecer. Faz tanto tempo, pastor, mais de 2000 anos pregando a mesma mensagem. Faz tanto tempo, pastor, eu ouço essa mesma história, essa mesma profecia, desde que eu era criança. Faz tanto tempo. E aí nós vamos começando a substituir essa expectativa de redenção por realizações aqui nessa terra. Vamos começando querendo trazer a realidade dos céus para as nossas realizações aqui na terra, os nossos projetos. E agora nós estamos mais preocupados com que Deus ele nos abençoe. E não há nenhum problema nisso, porque o nosso Deus ele é galardoador. A questão é de nós estarmos simplesmente esperando a bênção de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus está voltando. Precisamos estar atentos, alertas. Os sinais estão se evidenciando. Todas as noivas então estavam cansadas demais para aguardar o momento exato em que o noivo havia de aparecer e para que elas participassem daquela grande celebração, daquele grande momento. Então nós precisamos estar atentos, nós não sabemos quando Cristo irá voltar, é fato, nós não sabemos quando Ele irá voltar, mas nós cremos, todo aquele que nasceu de novo crê, Ele irá voltar. Quando nós acordamos, qual é a minha e a tua expectativa? Não, hoje eu tenho tantos problemas para resolver do trabalho, tenho meta para bater, né? Eu preciso alcançar aquele objetivo. E aí nós começamos a conjecturar a respeito de tantas coisas. Faço uma pergunta: de quantos pensamentos que você tem ao acordar, você está esperando? Será que Jesus vai voltar hoje? Deus tenha misericórdia de mim.
Porque quantas vezes nós já acordamos, até agradecemos aquela oração padrão, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, até agradecemos pelo café da manhã, mas a expectativa, sim, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, eu estou aguardando. Por quê? Porque nós estamos fixados aqui nessa terra, aguardando ainda cumprimento, talvez de promessas que Deus tenha feito especificamente a você. Talvez projetos inacabados, talvez ainda aquela casa ou o próprio casamento que ainda não aconteceu, de forma que essa necessidade, o anseio pela eternidade, já não palpita em nossos corações. Já não é o suficiente, não preenche as nossas vidas, e não sejamos hipócritas, porque todos nós passamos por isso. Indistintamente, todos nós começamos a adormecer. Ficamos inertes a essa promessa da sua volta. Ficamos indiferentes ao retorno do nosso Salvador. Precisamos nos lembrar o que o apóstolo Pedro, ele vai afirmar em suas cartas: somos forasteiros e peregrinos. Estamos aqui de passagem. A nossa vida, as nossas realizações, elas não se limitam aqui a essa terra, porque é isso que o apóstolo Paulo ele vai afirmar. Se nós esperamos por Cristo apenas aqui, nesta dimensão de realizações, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa expectativa deve estar nos céus. A minha e a tua expectativa, e não simplesmente porque lá não haverá choro, nem dor, nem tristeza, ou quaisquer outras situações que nós enfrentamos nessa terra, mas pelo próprio Senhor e Salvador das nossas vidas. Estaremos com Ele. Isso deve gerar alegria em nossos corações. Isso deve ser motivo de sobra para que dia após dia nós estejamos com a reserva, mas não apenas com reserva, também aguardando, vigilantes. Senhor, não me deixa adormecer. Não me deixa me ludibriar com as questões da vida. Não me deixa levar pelas circunstâncias. Senhor, me traz de volta ao centro da tua vontade. Me traz de volta ao anseio daquilo que existe de mais precioso como promessa em nossas vidas, que é a redenção das nossas almas. Senhor, me ajude a permanecer vigilante. Vocês não puderam aguardar uma hora sequer comigo em oração? Que o Senhor então nos ajude, que o Senhor então nos dê condições para permanecermos vigilantes. O Senhor, Ele está voltando. E Ele vem para te buscar, Ele vem para me buscar. Todas as virgens adormeceram e nós precisamos então estar atentos. Reserva precisamos ter, inevitavelmente, mas nós precisamos também estar vigilantes. Outra característica que nós vemos nessa parábola é a diferença entre essas virgens, dos versículos 6 ao versículo 10. Vamos ler novamente estes versículos em nome de Jesus. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo! Saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Até esse momento da parábola, meus amados irmãos, não existem grandes distinções entre as virgens. Quando nós lemos a passagem, observamos que todas elas estavam aguardando, todas elas estavam com algum azeite, talvez não o suficiente, principalmente as nécias, mas todas elas também adormeceram. De repente, à meia-noite, quando elas menos esperam, o noivo aparece.
De repente, quando elas menos aguardam, o evento do qual elas estavam prestes a participar, agora está passando e elas estão adormecidas, estão distantes e indiferentes. De repente, luzes apagadas, lâmpadas apagadas, e elas então vão experimentar o que a semeadura da vida delas vai então frutificar. Porque é impossível, nós só iremos colher aquilo que nós semeamos. As prudentes tinham reserva, as nécias não tinham reserva. Agora era o momento onde a volta de Cristo há de se concretizar em uma verdade que todos nós também precisamos refletir. Da mesma forma que nós anunciamos e cantamos e oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem para salvar alguns, mas também vem para trazer juízo a outros. Para as prudentes estava vindo para trazer salvação, mas para as nécias estava vindo para trazer juízo, para trazer condenação. Portanto, quando nós cantamos, louvamos e oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, precisamos olhar como nós estamos. Somos como as prudentes, somos como as nécias. Como está a minha condição e o meu coração diante do Senhor? A volta de Cristo representará a hora da verdade. Nenhuma mentira permanecerá de pé. Por mais que você consiga enganar o pastor, o líder ou as pessoas, o que é verdadeiro vai permanecer. Porque toda mentira diante dele cai por terra. Será a hora da prudente se evidenciar. Será a hora também das loucas evidenciarem as suas loucuras. Porque não existe nada, absolutamente nada oculto diante do nosso Deus. E é isso que afirma Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar contas. Ei, nós iremos prestar contas. Não adianta você se enganar. Não adianta eu me enganar. Não adianta ter uma aparência. Não adianta nada disso, porque naquele glorioso dia, o que é verdadeiro vai prevalecer e o que é mentira vai cair por terra. Essas virgens estavam então experimentando este exato momento. Estavam experimentando o momento da evidência de quem de fato era serva de Deus e de quem não era serva de Deus, trazendo uma aplicação para a volta do Senhor. Não existia agora nenhuma hipocrisia, não existia mais nenhuma outra situação ou mentira que pudesse então permanecer, porque tudo haveria de se revelar no dia em que o noivo voltasse, assim como irá acontecer na volta de Cristo. Tudo irá se evidenciar. Será um dia de segurança para aqueles que têm reserva diante do Senhor, mas também um dia de terrível temor para todos aqueles que não têm reserva diante dele. A grande pergunta é: seguro, convicto? Como nós estamos diante de uma parábola tão didática como essa, como está a predisposição do nosso coração? Nós estamos convictos, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Eu estou de fato buscando obedecê-lo, eu tenho reservas e eu estou buscando agradá-lo, e as obras daquilo que eu realizo evidenciam este novo nascimento. Como nós estamos? Qual é a tua realidade diante do Senhor? Temos dois grupos então de jovens virgens, as prudentes, aquelas que estavam preparadas e aquelas que não estavam preparadas. E eu gostaria que nesse momento você voltasse os seus olhos novamente para o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram para com ele no banquete do casamento, e fechou-se a porta. O que é que diz a palavra? Entraram com o noivo. Entraram implica dizer que não houve nenhum outro impedimento. Não era necessário realizar mais absolutamente nada.
Este era um momento de celebração, e ao noivo chegar, as noivas prudentes, elas entraram para as bodas, para o banquete, elas entraram imediatamente, sem mais delongas, sem nenhuma outra demora, sem ser possível realizar absolutamente mais nada. Nós sabemos muito bem que após a morte segue-se o juízo. Se nós partirmos hoje, precisamos ter essa convicção, nada mais irá acontecer, nós estaremos face a face com Deus. Estaremos diante da sua maravilhosa presença. A manifestação da glória de Deus será também a glorificação do seu povo. Quando o noivo chegar, todos os seus filhos terão seus corpos transformados, e nós iremos então nos encontrar com Ele nos céus, e já todo o seu sofrimento, tudo aquilo que você passou de angústia, não será mais motivo, causa de você se angustiar diante de Deus, de você se perturbar diante dEle, mas pelo contrário, como diz Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por certo Ele se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verei e não outros. A experiência pessoal que nós teremos nesse momento, de adentrarmos nos céus, de contemplarmos a face do Senhor, de estarmos diante dEle, todo esplendoroso, cheio de graça, de bondade, de verdade, estaremos face a face com Ele, e agora já não existirá mais nada parcial, nós seremos completos diante dEle, aleluia. Esse momento irá acontecer, e as virgens que estavam prudentes não simplesmente adentraram imediatamente nas bodas do Cordeiro, elas também tiveram esse encontro de forma íntima, e aonde nós podemos ver isso, entraram com Ele para as bodas. Entramos com o Senhor. Nós só podemos entrar com o noivo. Não existe nenhum outro meio de adentrar a não ser com o noivo. Você já parou para pensar? O próprio Senhor Jesus te conduzindo às bodas do Cordeiro. Esse momento tão esplendoroso é de forma íntima, próxima. O Senhor Jesus então irá nos acompanhar. Em que lugar você poderia não ir com Ele? Em qualquer lugar que nós estivermos com o nosso Salvador, a nossa alegria será plena. Não importa as condições em que você viva, se eu e você estivermos com o Senhor Jesus, nós seremos felizes. Nós teremos a alegria do alto em nossos corações. Agora imagine nesse precioso momento, onde nós seremos conduzidos pelo noivo. Como nós poderíamos então adentrar nos céus sem o noivo? É impossível. Nós estaremos então escondidos nele e lavados pelo seu precioso sangue. Ninguém irá nos barrar nas bodas do Cordeiro. Não existirá ninguém que trará uma acusação contra cada um dos seus. Pelo contrário, o noivo está te acompanhando. O noivo estará te conduzindo à sua presença. O próprio Senhor Jesus irá fazer isso. E quando nós vemos no Evangelho de João, João vê uma grande multidão se aproximando diante do trono de Deus. Povos de todas as nações, tribos, línguas, estarão aos pés de Deus, o seu trono, e diante do Cordeiro. Ninguém irá questionar a nossa entrada, porque já foi quitado, todo o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Poderemos adentrar com confiança à sua presença, porque essa promessa é verdadeira, e nós iremos desfrutar da companhia do noivo. Aleluia! João então, no capítulo 7, versículo 14, vai perguntar: quem são esses
Quem é essa multidão que está se apresentando diante do trono da graça de Deus? Quem é essa multidão de todos os lugares? E o ancião de dias vai responder para ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que foram remidos, lavados, perdoados, que estão com seus nomes escritos no livro da vida, nós entraremos confiadamente na presença do Senhor, sem medo, sem receio. Essas noivas, essas virgens prudentes, então elas experimentam dessa introdução íntima, pessoal, o próprio noivo conduzindo, mas também existe algo mais nesse versículo. Está introduzindo para as bodas, para uma grande festa, uma grande celebração. O Senhor Jesus irá promover uma grande festa nos céus. Assim como existe alegria quando um pecador se arrepende, assim como existe festa nos céus quando alguém entende a mensagem da cruz de Cristo, haverá uma grande celebração sem comparação quando a igreja do Senhor adentrar nas bodas, para as bodas, diante dele. Nós não seremos mais espectadores, como os amigos do noivo estavam celebrando a alegria do noivo em se casar. Nós iremos regozijar-nos diante dele e com ele iremos participar desse momento festivo. Nós entraremos com ele para participar do seu júbilo. O efeito, a causa da sua entrega às nossas vidas, à igreja do Senhor Jesus, que ele comprou com um alto preço, preço de sangue. Esse é o resultado da sua entrega. Portanto, nós iremos participar deste momento, não apenas olhando e contemplando uma festa, mas nós nos alegraremos diante do Senhor, porque nós somos a recompensa do seu sacrifício. Você é a recompensa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Estaremos com ele para sempre, com o nosso amado. E meus queridos irmãos, nós podemos ter um vislumbre desta festividade, desta celebração aqui na terra. Que momento é esse? A todos aqueles que tiveram a oportunidade de se casar. Ou então todos aqueles que tiveram a oportunidade de participar de um enlace matrimonial de alguém que se ama muito. Aquele momento é um momento muito especial. É um momento onde os noivos se preparam para aquele ambiente, preparam o ambiente e se preparam para aquele momento. E nesse momento eu gostaria de lhe convidar, você que já casou, a ter flashes na sua memória de como foi o dia do seu casamento. Você consegue se lembrar? 10, 20, 30, 10 anos atrás, enfim, não sei quantos anos de casado você tem, mas como aquele dia foi maravilhoso, o como que você se preparou e investiu, o quanto que você estava ansioso para aguardar aquele momento da oficialização do matrimônio, as alianças que seriam trocadas, esse momento tão glorioso, permeado de amor, de carinho, esta celebração, você consegue se lembrar? Esse momento tão especial. E por mais que as agruras da vida, as situações e a adversidade tenham tirado por algum motivo a alegria do casamento, ou a alegria do dia do casamento, ainda hoje nós podemos voltar exatamente para aquele dia 21 de abril de 2010, aproximadamente às 16 horas e 40 minutos, ao pôr do sol da praia de Jacaré, quando eu, diante de Deus e dos homens, confessei uma aliança, prometi ser fiel à minha esposa até o final dos meus dias. Você consegue se lembrar? Claro que sim. Por mais que você tenha passado por tribulações no casamento, por mais que seu casamento não esteja estabilizado nesse momento emocionalmente, mas quando você remete à sua memória aquele momento, que festividade, que momento maravilhoso. Imagine, naquela ocasião nós estávamos diante de um Deus santo e poderoso, mas estávamos nos casando com pecadores. As nossas testemunhas eram pecadores,
O ministrante que realizava o matrimônio era um pecador. Agora, eu gostaria de perguntar a você: você consegue descrever um casamento nos céus? Porque se esse momento aqui na terra é um vislumbre daquilo que nós iremos vivenciar nos céus, que grande gozo e que grande alegria. Porque nesse exato momento eu vejo riso no rosto de alguns casais, porque se lembram do momento do casamento aqui na terra. Agora imagine nesse glorioso dia nos céus, esse momento onde Cristo irá se entrelaçar com a sua noiva, a igreja da qual Ele comprou com o seu próprio sangue, a união entre aquele que é todo puro, todo santo, sem mácula, perfeito, sem ruga alguma. Algo glorioso irá acontecer com a noiva do Cordeiro. Todas as nossas imperfeições serão completamente transformadas, e nós então iremos adentrar nas bodas do Cordeiro com toda alegria. As bodas, elas estão preparadas para todos aqueles que nasceram de novo. As bodas do Cordeiro são o motivo pela qual todos nós devemos ansiar, porque se aqui na terra é tão maravilhoso, imagine nos céus. Imagine nos céus. Imagine com alguém que não tem defeitos, que não tem falhas. Alguém que te entende como você é. Alguém que se entregou por você, e é por isso que você está aqui nessa noite. Ainda no versículo 10, nós observamos que eram as virgens que estavam preparadas. As virgens, aquelas que estavam aguardando. Elas eram pessoas, trazendo para esse contexto do retorno de Cristo, que estiveram na batalha, que estiveram na peleja da firmeza e da perseverança diante de Deus, lutando como bons soldados de Cristo, aguardando o seu retorno, labutando no sol do dia a dia, mas também com confiança de que aquele glorioso dia irá acontecer. As virgens, quem eram essas virgens? As virgens que tinham então reserva, que estavam aguardando o Senhor. É bem verdade que essas virgens, mesmo as que tinham reservas, elas esmoreceram, elas desanimaram, mas elas também perseveraram. Você vai perseverar em nome de Jesus. Nós iremos perseverar até aquele glorioso dia. Nós iremos ter essa gloriosa esperança, porque o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, a parte A vai afirmar que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. É melhor o final. Tudo isso vai passar. Tudo aqui que nós passamos nessa terra irá passar. Então, como estão as nossas lâmpadas? Elas estão acesas, estão apagadas, temos reservas, não temos reservas, estamos então preparados para esse grande dia, esse maravilhoso dia, o que a morte irá revelar a respeito do nosso cristianismo, irá evidenciar que eu de fato não pertenço a Cristo, ou irá evidenciar que eu sou de Cristo. O que a volta de Cristo então irá produzir em nossas vidas, quando nenhuma mentira irá permanecer e prevalecer de pé. Outra verdade que nós podemos observar ainda nestes versículos é que o óleo, ele é pessoal. Aquelas virgens prudentes, elas tinham reserva. Quando as nécias buscaram socorro a elas, elas não puderam dar, porque o óleo é pessoal. A presença do Espírito Santo é pessoal. O novo nascimento é pessoal. A salvação é pessoal. Não adianta você e eu nos escorarmos achando quaisquer motivos que sejam. É pessoal. Nós precisamos então estar atentos, porque na nossa individualidade nós iremos adentrar nos céus. Percebam, todas elas estavam então querendo se apresentar diante do noivo, mas apenas aquelas que tinham óleo poderiam adentrar nas bodas do Cordeiro. As demais não.
O fato é, meus amados irmãos, que o óleo, ele precisa estar presente em nossas vidas. A presença do Espírito Santo presente em nossas vidas, porque é o penhor, porque é a garantia de salvação e de redenção. É o motivo pelo qual nós podemos ter fruto que vai glorificar o nome de Deus. É a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É a presença dele em cada um de nós. Não importa se as pessoas ao nosso lado não tiveram fé em Deus, se elas não nasceram de novo, o que importa é você e Deus. Individualmente. Não importa se você é casado, se tem 5 filhos, não importa, é você e Deus. E só você pode dar essa resposta diante da pregação dessa mensagem. Você nasceu de novo. Glória a Deus, nasceu de novo, que maravilha. Vamos continuar perseverando diante da presença dEle. Agora, algo terrível acontece. Versículos 10 ao versículo 12. Vamos ler mais uma vez. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. As portas irão se fechar. Meus amados, as portas um dia irão se fechar. Não vai adiantar, não irá ser possível se realizar absolutamente mais nada, porque um dia as portas irão se fechar. Não adianta as noivas nécias tentar comprar óleo, porque passou o tempo. Quando chegar aquele glorioso dia, não haverá mais nada o que fazer. Portanto, aqueles que não têm um óleo, aqueles que não têm a presença do Espírito Santo, é hora de nos arrependermos, é hora de buscarmos a sua face, é hora de nos autoavaliarmos e termos essa segurança e convicção: eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo. Independente da hora que Ele vier, eu nasci de novo. Eu tenho consequências na minha vida de que Cristo esteve aqui e Ele permanece aqui, não apenas como uma sensação, mas de fato uma obra poderosa de transformação. Hoje é o dia, então, de se arrepender. Hoje é o dia de se autoavaliar, porque o noivo ainda não voltou. O noivo ainda não voltou, mas ele virá buscar a sua noiva. Dê glória a Deus. Virá buscar a sua amada noiva. As portas irão se fechar. A exclusão está definida. Aqueles que não têm a presença do Espírito Santo não têm mais o que fazer. Não há mais o que fazer. E está fechada para se fazer uma separação daqueles que têm o Espírito Santo, daqueles que não têm. E a porta se fechou. Versículo 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa é uma sentença que ninguém gostará de ouvir. Mas, inevitavelmente, muitos irão ouvir a sentença da parte de Deus: afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Leia comigo Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, os que praticam o mal. Afastai-vos de mim, eu não conheço. Percebe que nós muitas vezes trazemos a experiência com Deus sobre as realizações de muitos
que Deus, na sua soberania, concede dons, não é pelos dons, não é porque se expulsa demônios, não é porque sinais acontecem, mas aquele que o quê? O que é que diz a palavra de Deus? Versículo 21, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Um dia as portas elas se fecharão. A verdade irá prevalecer na minha e na tua vida. Não vai adiantar fazer mais absolutamente nada. Ouçamos a voz de Cristo nessa noite. Vigiemos, estejamos atentos, não tem o óleo, não tem a presença do Espírito Santo, o noivo ainda vai voltar. Não adianta você se esconder com a aparência, porque naquele grandioso dia, não adianta você afirmar, eu expulsei demônios, eu fiz isso e fiz aquilo, porque não é pelas suas obras. Afasta-te de mim, vós que praticais o mal. Eu não vos conheço. E para toda a igreja do Senhor, uma exortação, no capítulo 25, versículo 13, um alerta da parte de Deus para as nossas vidas. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Alerta para toda a igreja do Senhor. Dentro da igreja nós sabemos muito bem, existe o joio e o trigo. Só Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Mas não se engane. O fato de você estar aqui, eu tenho convicção da minha salvação. Eu sei o que o Senhor Jesus realizou na minha vida e eu espero que você também. Mas o fato de congregar, de participar, não garante que você adentrará nos céus. Concluindo, meus amados irmãos, nós fazemos parte das virgens prudentes, as virgens que estão aguardando a volta de Cristo. E por mais que tenhamos altos e baixos na nossa caminhada, nós temos a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Você anseia pela volta de Cristo.